Meus irmãos, a paz de Cristo Jesus. Amém. Que alegria poder estar aqui com vocês, participando dessa programação maravilhosa, né? Na igreja do pastor Henrique, a lenda do Viegas. Isso é uma lenda viva dos mistérios do Senhor. Eu tenho uma admiração grande e hoje Deus está me concedendo a oportunidade de retornar. Deus abençoe a vida do pastor Henrique, toda a sua família, obreiros e amigos, né? Hoje numa nova versão, né, pastor? A gente dirigindo igreja, eu abri lá, ministrei a ceia, chamei minha esposa, falei, Vaz, é contigo, agora você vai lá e entrega o recado. Deixei a minha esposa lá junto com o meu filho. Eu estou vivendo uma fase nova e muito feliz, né, da minha vida, que é pastorear. Desafiador, na verdade, tenho que sentar aqui naquele banquinho e pegar umas orientações com o pastor Henrique, que ele já está fazendo isso bastante tempo. A gente começou agora, então a gente tem muita coisa para aprender e é bom a gente compartilhar, né? E aprender com os homens que Deus levantou e tem experiência boa para a gente. Mas vamos lá, gente. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 24. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24. Versículo de número 13. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua palavra. 24:13 vai contar um episódio legal aqui para nós. Fala sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia,
e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foram conhecidos no partir do pão. Amém? Podeis assentar? Bom, gente, esse capítulo 24 é o último registro aqui, né, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas. E esse último capítulo aqui, ele fecha essa obra falando sobre a ressurreição de Jesus, né? Então, no versículo 1, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram eles ao sepulcro. Então, está falando sobre esse momento da ressurreição de Jesus, mas ele para contar para a gente um episódio muito legal, que dois discípulos, logo após essa experiência, dois discípulos estavam indo para uma cidade, para uma aldeia, que se chamava Emaús, né? Aproximadamente a 10 quilômetros de Jerusalém, né? Então eles saíram em direção de Emaús, e o texto mostra esses discípulos bem interessados, na verdade. Parecia que restava alguma dúvida, o desejo de querer saber mais em riqueza de detalhes, ou alguma incompreensão, né? Parece que falta alguma coisa. Então eles vão no caminho falando a respeito do episódio da sexta, e o texto diz assim: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles não apenas falavam, né, do que aconteceu, mas aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, né, querendo saber mais, interessados no que aconteceu e, como eu falei, talvez inconformados, né? E eles faziam pergunta e procuravam se aprofundar nesse último episódio que marcou Jerusalém. E o texto diz que, enquanto eles falavam e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então é muito natural, quando a gente encontra com o irmão nessa caminhada da vida, né? Quando a gente vai até a casa de um irmão e tem a oportunidade de estar com esse irmão, a gente falar sobre muitas coisas. Mas olha que interessante, né? Porque uma pergunta que eu preciso colocar aqui para vocês, né? Sobre qual assunto você tem tratado quando você tem a oportunidade de estar com outro discípulo, com outro seguidor de Jesus, né? Porque dependendo daquilo que a gente estiver tratando, isso pode trazer a presença de Jesus para nós. Tem assunto que aproxima Jesus das nossas vidas, sabe? Tem assunto que é saudável, prazeroso, edifica, nos constrói. Tem horas que a gente está batendo um papo, conversando com o irmão a respeito de Jesus e da sua palavra, e nós somos, sabe, visitados de uma forma tão especial, tocados por Jesus, movidos por essa palavra, né? A gente recebe uma carga, uma luz divina, e isso é bom. Só que tem assunto que traz Jesus para perto, e tem assunto que ele não quer participar. Então, todo discípulo de Jesus precisa ter esse cuidado da gente conversar aquilo que aproxima Jesus de nós. E mais do que isso,
faz ele ir conosco na caminhada, né? E o texto diz que Jesus então decide ir com eles, está participando do que está acontecendo, né? Jesus está ali antenado, de modo que lhes faz uma pergunta. Então ele faz a pergunta a saber que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, né? E por que estáis tristes? Então, assim, isso aqui poderia ser um assunto também para a gente poder tratar, um tema bom para a gente desenvolver, né? Por que estáis tristes? É uma pergunta de Jesus. Eles não disseram que estavam tristes. Jesus identifica a tristeza na fala. É Jesus que vai identificar, que vai conhecer a tristeza, pesar do coração daqueles homens. E eles fazem, e ele faz a pergunta: por que vocês estão tristes? Né? E aí o texto diz que eles logo respondem, né? E disseram: és tu peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela tem sucedido nestes dias? E Jesus pergunta: quais? Então eles começaram a relatar para Jesus, sobre Jesus, dizendo: olha, é a respeito de Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras, palavra diante de Deus e do povo, e também os nossos príncipes e os nossos sacerdotes, né, o mataram, crucificado. Algumas mulheres nos maravilharam, dizendo, né, que haviam ter visto visão de 2 anjos que apareceram, a pedra estava removida, ele não estava lá, e os anjos disseram: ele vive, né? Mas, porém, já é o 3º dia, e a gente cultivava esse sentimento, essa expectativa dele ser o remidor de Israel. Enfim, e Jesus então vai dar uma palavra dura para esses homens, né? Uma repreensão dura. Ó nécios, sem entendimentos, né? Irresponsáveis, nécios e tardos de coração, lento de alma para crer em tudo aquilo que fora dito pelos profetas. Mas não convinha que ele passasse por tudo isso e depois entrasse na sua glória, né? Então Jesus começa a conversar com eles e a aplicar uma espécie de discipulado, trazendo luz ao entendimento dos discípulos a respeito de tudo aquilo que já havia sido estabelecido. Ele não ressuscita para trazer algo novo, mirabolante, 3 dias, e aí como ao registro, e que ele passa lá no seio da terra, e ele vai no inferno e toma a chave do inferno e da morte e tal, e vem trazer algo. Ele não vem trazer nada mirabolante. Ele vem falar do que já estava estabelecido desde o princípio, está aqui, ó, desde Moisés, todos os profetas para frente. E quando chega na experiência, né, em que eles partiram o pão e tiveram o entendimento pleno de quem era Jesus, aí então eles fazem uma declaração: não ardia em nós o coração quando esse nos falava a palavra. O interessante é que o coração arde. Eles estão caminhando, o coração arde, inflama, a alma pega fogo. Mas a alma que pega fogo, ela não é suficiente para mudar o quadro de desesperança. A alma pega fogo, mas o coração é triste. Eles estão tristes, desiludidos, desesperançados, com uma alma inflamada e uma tristeza que não vai embora, uma desilusão que não vai embora, uma desesperança que não vai embora. E por que é que eles estavam tristes? Jesus vai revelar. Porque o entendimento deles era pouco demais, nécios e lentos de coração para crer. Então, tudo que eles
sabiam de Jesus era pouco demais para mudar esse quadro de desesperança. E eles estavam tristes no dia da maior alegria, vivendo como derrotados no dia da vitória. O texto está dizendo para nós que esse era o terceiro dia. É o dia da maior vitória, é o dia do maior triunfo, é o dia da maior celebração, é a vitória da igreja. Nessas horas, se Paulo tivesse convertido, já estava gritando: ó morte, aonde está o seu agrião? Ó inferno, aonde está a sua vitória? Esse dia é o dia da nossa maior libertação. É o terceiro dia, é o Cristo que está ressuscitado. Só que eles estavam vivendo tristes no dia da alegria. E quando é que isso acontece? Quando tudo aquilo que a gente sabe de Jesus é pouco demais. A gente vivemos num tempo onde a igreja, de uma forma geral e coletiva, graças a Deus, eu acompanho muito o trabalho do pastor Henrique, a gente se segue ali, né, na rede social, e o tanto que eu tenho participado aqui, né, tenho visto quanto ele é aplicado a ensinar e instruir. Mas a gente vive num tempo onde a gente quer um culto sensorial, onde a gente tem que ter uma presença mirabolante que me vire do lado avesso. E a gente quer chorar, a gente quer arrepiar. Eu não estou dizendo que esse culto é ruim, que não é bom, ou que seja errado, não é isso. É que a gente hoje só quer um culto assim, mas um culto vazio de entendimento, de racionalidade e de conhecimento profundo de quem é Jesus e quem é Deus pela sua palavra. A gente só quer esse culto sobrenatural e a gente avalia isso ser um culto e uma vida cheia do Espírito Santo, porque há o acesso e o contato ao sobrenatural. E a gente vê que o sobrenatural não é o suficiente para mudar o quadro de desesperança, porque durante um momento eles ficaram maravilhados com uma visão de 2 anjos que apareceram e deram uma revelação poderosa para as irmãs, e que logo após eles foram picados por essa sensação de maravilha e voltaram novamente a ficar tristes e caminhar tristes. Então a gente tem um número de pessoas, vai para aqueles cultos poderosos, tem revelação, tem isso, rapaz. E aí a gente recebe uma informação dos altos céus, mas a gente sai dali. E a nossa caminhada continua sendo triste. A gente cheio de bênção, vivendo como se a gente tivesse bênção nenhuma. A gente cheio de promessa, caminhando como se não tivesse nada de Deus. Deus na nossa casa e a gente andando como se Deus não existisse nem tivesse aí para nós. A caminhada é triste, porque ele diz: vocês são lentos demais para crer. Quem é o Espírito Santo? Ele é aquele em que Jesus fala a respeito dele, que ele vai vir para nos guiar e conduzir em toda a verdade. Quando há Espírito Santo, não apenas desse primeiro contato, a obra do Espírito na conversão, na regeneração, na justificação. Não, ele veio habitar em mim. Com qual propósito? Não é apenas ter o Espírito, mas ter uma vida cheia do Espírito. E o pastor escolheu um texto poderoso, porque ele vai falar sobre Estevão. Mas quando o texto começa a falar cheio de Estevão, a primeira coisa que
texto diz é que ele era cheio de fé e cheio do poder do Espírito Santo. Mas antes de ser cheio do poder do Espírito Santo e operar sinais, ele era cheio de fé. E o que é fé? E a gente resume aqui, vamos sintetizar o negócio aqui rápido. O que é fé? Fé vem pelo quê? Ouvir. E o quê? Palavra de Deus. Então toda vez que a gente ouve a palavra de Deus, a gente ganha o quê para o coração? Fé. Fé é isso, gente. Fé é crer em tudo aquilo que Deus disse. Porque nem só de pão viverá o homem. Lógico que de pão também se vive. Que você comeu hoje, tomou café, almoçou, te vive do que é substancial. Te vive. Mas nem só de pão se vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E tudo aquilo que sai da boca de Deus para nós é fé. Tudo aquilo que sai dessa palavra para nós é fé. Então fé é crer em tudo aquilo que Deus diz. Eu sei que acreditar em tudo aquilo que Deus diz parece que vai deixar a gente maluco. Porque o caminho de Deus é mais alto que nosso, o pensamento de Deus também está muito mais além do que os nossos. Então Deus fala umas coisas para a gente que tem hora que parece que dá um nó na nossa cabeça. Porque a gente olha aparentemente, não há porta, aparentemente é tudo impossível, não há recurso, não há saída. Aí Deus fala, é aqui que eu vou fazer, dessa maneira que vai ser. E fé é crer em tudo aquilo que Deus diz. E essa foi a única forma que ele escolheu e estabeleceu para o justo viver. E da sua fé viverá o justo. Então o Espírito Santo, ele é aquele que nos conduz. Enquanto mais você se aprofunda em conhecer a Deus através da palavra, não é ter conhecimento da verdade, é ser transformado por ela. Precisamos ser transformados, a gente precisa ser. Esse tempo em que a gente está vivendo é um tempo onde as pessoas falam da verdade, mas quando a gente passa a conviver com essas pessoas, elas não são a verdade que pregam. A gente está montando teatros e apresentações, e a gente está ensaiando. Há uma geração que me preocupa, me dói a alma de jovens talentosos. Eles não são o que apresentam no altar. Não há nenhum tipo de comprometimento e envolvimento profundo com a verdade, porque eles não se submetem à tratabilidade do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos regenerando, nos transformando pelo conhecimento da verdade. Aí vai o que o pastor falou aqui, que foi maravilhoso para nós, falando do amor. É isso. A gente vai sendo transformado, a gente vai entender isso aqui agora no fechamento do negócio. Vocês vão entender. A gente vai sendo transformado por essa verdade. Eu falei esses dias lá na igreja. A gente agora que é pastor de igreja, cada culto é uma pregação. Fica ali pulando fogueira, Senhor, fala comigo, lê daqui, passa a folha para lá. E aí o Espírito Santo me conduziu semana passada. E eu falando lá para a igreja, e Moisés dando uma justificativa no texto, mostrando por que Deus não levou o povo pelo caminho mais perto. Ele está justificando, ele está dizendo, não é que Deus queria dificultar a vida de ninguém. Deus queria levar pelo caminho mais perto. Não é? E se tem uma coisa que a gente gosta, é de ouvir isso, mais perto, mais rápido e mais fácil. Falou isso pra gente, a gente orou, glória a Deus. Que é isso? Não é? Que Jeová facilita a nossa vida. Deus também quer. Não é? Só que Deus prepara uma rota, monta uma rota, vai ter que dar uma volta. E por que está indo pelo caminho mais longe, mais distante? Quando Deus monta a rota, Ele não monta a rota pelo tamanho da promessa, pelo tamanho da necessidade. Não é isso. Ele monta pela preparação do coração. Ele falou, se for pelo caminho mais perto, eles vão ver guerra. E eles vão querer voltar para o Egito.
para não perder essa gente, eu vou ter que levar pelo caminho mais longo, mais distante, porque o coração não está pronto. E aí tu fala, mas como é que não está pronto o coração dessa gente? Depois de tudo que viram, eles viram coisa que tu não viu, nem eu vi. A água que transformou em sangue, Deus glorificando o nome dele dentro do Egito, pegou uma gente que era pobre, escravizada, despojou, arrancou a riqueza dos egípcios, deu para eles, fez sinais, colocou uma liderança ungida e poderosa. Mas era tido como um pequeno Deus. O cara está falando e Deus está operando sinal, está saindo água de pedra, Deus está transformando água amarga em água doce. Eles viram Deus dar livramento para eles. Lá, e passa o anjo da morte, leva todo mundo, mas no filho de quem tem a marca, o anjo não toca. Então não faltava nada, sinais eles viram, e muitos. Para contar testemunho como aquela gente, não tem como. Eles viram, foi muita coisa. Dinheiro não falta. Deus, quando entra no meio do deserto, quero construir aqui um tabernáculo, Moisés, pede oferta para o povo, mas não pede coisa pequena não, pede ouro, pede prata, pede tecido de texugo, pede do bom e do melhor. Como é que tem se era escravo? Porque quando saiu de lá, Deus deu tudo para eles. Então não falta dinheiro, não falta sinal, não falta uma liderança ungida e poderosa, e nem falta a evidência de Deus com eles. O Senhor estava na nuvem. E porque eles querem voltar, e porque murmuravam da direção que Deus deu para Moisés, porque o coração não era transformado pela verdade. Nosso coração precisa se converter à fé. Nós precisamos deixar o Espírito Santo fazer essa obra em nós, de nos conduzir em toda a verdade e nos fazer de homens e mulheres cheios da fé, das verdades de Deus e não das nossas verdades. E olha que a gente é cheio de convicções, né? Falo isso lá na igreja, lá conversando com os irmãos. O problema começou lá em cima. O Satanás queria ser igual a Jesus, igual a Deus, o Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. Não conseguiu, vendeu a mentira para o homem. O que é que Deus falou para tu? Que não pode comer nada daqui? Não. Ele me fez com uma necessidade, falou que eu posso comer. Pode? Pode. Você come de tudo, menos daquela árvore ali. Que o dia que tu comer, certamente morrerá. Aí o Satanás olhou e falou que assim, ó, Deus mentiu. É porque ele sabe que o dia que tu comer, tu vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. E o homem caiu na esparrela do diabo de acreditar que pelo prazer, que pelo se alimentar e encher a barriga, se alcança conhecimento para ser igual a Deus. O que deu na cabeça do homem? Pensa comigo. O texto que foi dito pela irmã, pela pastora, mais à frente, diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier aquilo que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Então tudo, minha irmã, tu pode ser profundo em Deus, tudo que tu sabe é em parte. Adão foi feito moralmente perfeito, como Deus era perfeito. Ele viu Deus na sua plenitude. O que dá na cabeça de um ser criado de achar que pode ser como o santo, poderoso, soberano, Altíssimo? O que deu na cabeça? Eu como uma fruta e fico igual ao Eterno. O que deu na cabeça? Nossa arrogância, nossa altivez. Esse é o grande problema, isso consome a gente. Deus fala, coração quebrantado e contrito eu não resisto. O salmista canta, Deus está perto de quem tem coração quebrantado. Mas se tem coisa que Deus resiste, chama-se ao altivo, ao soberbo. Tem horas da vida que a gente não dá braço a torcer, coisas pequenas. Quando a gente fala essas palavras, soa com peso terrível. É o dia a dia, o relacionamento. Quando a gente precisa ceder à vontade do Espírito Santo, de amar o próximo, de perdoar o próximo, ser bacana com o próximo, ser humilde com esse irmão,
Não é? O dia a dia, a vida. Porque uma vida cheia do Espírito Santo quer evidências. Verdade. E só através da fé. É por isso que ele está dizendo, lentos de coração para crer. E quando nós somos lentos de coração para crer, a gente começa a falar de Jesus para Jesus, tentando convencer e evangelizar Jesus da nossa tristeza, para ver se ele faz alguma coisa boa para a gente na caminhada, para livrar o peso da vida. Quando na verdade a vida está pesada, não é pela ausência da presença de Jesus na estrada, é porque o conhecimento é raso demais. Aí ele vai lá e fala, nécios, tardos de coração para crer. O Espírito Santo, que é uma igreja mais profunda, que marcha, canta, profetiza, exalta, bendiz, que sobe monte, desce monte e ora na madrugada, mas uma igreja cheia do conhecimento da verdade, cheia do conhecimento da palavra, conduzida pelo Espírito Santo. E vou dizer uma coisa para você, você pode não falar em língua, você pode não falar em profecias, você pode não evidenciar os dons do Espírito Santo. Isso não diz que você não é uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito Santo é fruto. Tem gente que tem dons, mas não tem as evidências, o fruto do Espírito Santo. E a gente vai entender, Jesus sai dali, está indo junto com eles e começa a trazer à luz a palavra. Então, quando eles chegaram lá, ato de generosidade, hospitalidade, uma coisa que era fundamental e marcante na vida de todo judeu, hospitaleiro com os estrangeiros. A gente precisa ser bom, a irmã falou, né? Com quem a gente não conhece. Eu não sabia quem era Jesus. Os olhos estavam como que fechados, porque o conhecimento era pequeno demais para entender Deus na sua plenitude. Então tem horas da vida que a gente anda e diz assim, Deus não está aqui, está assim, é que você conhece pouco demais para entender que quem está indo contigo é Deus. O Santo de Israel hoje está chamando você e eu para uma vida de mais intimidade. O Santo de Israel hoje está chamando eu e você para uma vida mais profunda nele. Glória a Deus. E aí, quando chega lá, eles foram hospitaleiros com quem não sabia quem era, né? Aí, já é tarde, sirva-te de estar conosco, entra. E Jesus entrou. Aí, o partiu do pão, ele pegou o pão, partiu, os olhos se abriu e eles disseram, é ele. Como é que eles identificaram? É um comentário de muitos estudiosos. A forma com que Jesus parte pão era normal, eles partirem pão de cabeça baixa e partiu o pão. E Jesus sempre partia pão olhando para cima, porque ele sempre agradecia ao Pai. Então, a forma dele era diferente no meio dos demais. Eles disseram, é ele. O jeito dele partir pão olhando para o alto. Aí quando disseram é ele, eles o conheceram de forma plena. Os olhos se abriram, mas os olhos só se abriram na mesa do pão. Ele não se revela no caminho. Ele se revela na mesa. E mesa fala de comunhão. É na comunhão que Deus se revela. A gente só vai entender, e aí entra a operação do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo. A gente só vai entender Jesus na sua plenitude, na comunhão dos irmãos. Hoje em dia se torna cada vez mais difíceis, a gente se esbarra com pessoas decepcionadas, frustradas, traumatizadas, marcadas. Não querem mais participar de grupo de igreja. Se entra na igreja, quer ficar no último banco. Não quer se doar para o propósito. Mas Deus te chamou para ser uma mulher de Deus, de oração, e ativa, e aqui, e lá, e pá.
Mas a gente não se entrega, a gente tem medo de se machucar de novo. A gente quer ficar isolado lá no canto, lá no último banco. A gente só quer entrar, pegar, receber e ir embora. E a gente não quer participar do que há de mais precioso. É aqui que é o grande tratamento do Espírito Santo. É aqui que é a grande olaria onde Deus está montando o vaso. É aqui. Como é que você vai saber se você tem fé? Você só vai saber o dia que você estiver diante do desafio. Você só vai saber que você tem paz é quando isso for provado. O fruto foi feito para ser provado. É no olho do furacão, no meio da guerra, todo mundo transtornado e perturbado, e a paz de Deus, que excede, está acima da compreensão humana. Todo entendimento, ninguém entende. Era para tu estar derrotada, cabisbaixo, pensando em tirar a própria vida, e a tua alma está explodindo de paz. É só no meio do processo que você vai descobrir o quanto de Deus você carrega na vida. E aí a graça, que é capacitadora, é só pela graça de Deus. A lei diz assim, ó, ama o teu próximo. E a graça ama o teu inimigo. O nível de exigência da graça sobe. Por quê? Porque só o Espírito Santo, é Jesus que está dizendo lá no capítulo 15 de João, sem mim nada podeis fazer. Todo fruto bom que você produz, de piedade, misericórdia, bondade, igualdade, perdão e amor, isso é mérito da cruz, isso é obra do Espírito de Jesus em nós. Cheio do Espírito Santo. Não é quando desce aquela revelação doida que tu explode, não. Cheio do Espírito é quando tu suporta o mais fraco. Cheio do Espírito é quando tu levanta aquele irmão que se arrebentou e não foi por falta de aviso, que a vontade é passar por cima, e o Espírito Santo move e diz assim, levanta ele mais uma vez. É na comunhão que ele se revela. Glória a Deus. E crente que é cheio do Espírito Santo, que tem um entendimento pleno de quem é Jesus, e ele passa a conhecer Jesus de forma plena e revelada. Aí olha o que o texto diz e a gente termina. É ele, coração ardia, só na revelação, que a tristeza foi embora, depois que a gente teve conhecimento desde Moisés. Você está triste por quê? Você está andando como derrotado por quê? Você está cabisbaixo por quê? Você não sabe o que existe sobre a tua vida, rapaz. Ele ressuscitou e Paulo registra que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção no mundo espiritual. Você tem bênção que tu não dá nem conta de quanta coisa você tem. Você está com medo de caminhar por causa de quê? Todo o teu caminhar, por onde você passa, já foi tudo ordenado por Deus. Não tenha medo de pisar não, porque o salmista escreveu para nós e deixou: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Tu coleciona experiência e testemunho de livramento, porque os teus caminhos são ordenados por Deus. Glória a Deus. E alguém que é cheio do Espírito Santo e viveu essa experiência de ver Jesus de forma revelada na comunhão, aí falou: a experiência é minha, mas a mensagem precisa ser compartilhada. Acabei de andar 10 quilômetros, saí de Jerusalém a 1000 por hora, mas a gente precisa voltar. Tá tarde, é tarde. Ele não constrangeu a Jesus? É tarde. Entra. Quem é cheio do Espírito Santo não tem esse negócio de desculpa com horário, com tempo, com isso, com aquilo. Ainda é tarde, pega o pão aí, irmão, vá comendo pelo meio da rua mesmo, com o pé cheio de poeira. Mas vamos voltar, a gente precisa contar para os irmãos. O Espírito Santo quer uma igreja ativa.
Uma igreja que tem prazer de ir lá na casa da irmã para entregar a mensagem da salvação. Uma igreja ativa que não fica caçando desculpas para se esconder. Não, a revelação de Jesus te coloca de novo na estrada. Você deu as costas para Jerusalém por causa da tua tristeza. Mas o amor de Deus foi contigo no caminho para te fazer voltar novamente para o teu propósito. O Espírito Santo hoje te convida e Ele move de uma forma poderosa em nós para nos fazer voltar novamente, sabe, revigorados, dispostos, cheios de vontade. Que cansaço, que tarde, o quê? Que distância. Eu quero lá saber. Eu quero voltar para Jerusalém. Eu quero compartilhar. Quem tem vida transformada quer transformar alguém. Quem tem a vida marcada quer marcar a vida de alguém. É por isso que Estevão tem fé e tem poder do Espírito para realizar prodígios, sinais no meio do povo. Que é isso? Quem foi transformado pela fé, usa essa fé e essa vida de Deus para abençoar a vida de alguém, para transformar alguém. Aí entra o irmão que está com a perninha torta. Vai lá, Estevão, usa a sua fé, rapaz. Serve o irmão lá, em nome de Jesus, a perna desentorta. Ao mesmo tempo que ele está lá orando pelos enfermos, Deus está curando. Alguém está dizendo, aquela irmã idosa lá, viúva, não tem nada para comer. Cata uma cesta básica, vão servir. Vamos lá entregar comida para a irmã. É isso. O Espírito Santo, quando está em nós, há evidências desse poder sobre a nossa vida. Que o Espírito Santo, irmão, possa nos revestir. Fica de pé no nome de Jesus. Nos revestir desse amor, dessa presença, desse poder. Digo para vocês aqui, amo vocês, que Jesus abençoe. Obrigado por vocês terem me ouvido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho mais voz para pregar não, gente. Eu começo a gritar meia hora, 20 minutos, minha voz vai embora, eu fico sozinho aqui, tentando arrancar do meu diafragma que já não tem mais. Já gritei muito na vida. Mas eu queria compartilhar só isso com vocês. Ó o que a Bíblia diz, e a gente termina aqui nessa oração. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com o outro. Posso dizer? No mundo do Espírito, no reino do Espírito, não há meias tintas. Lá, ou é luz, ou é trevas. Ou é Deus, ou é diabo. Certo? João está dizendo assim, quem anda na luz, e luz para o João, nessa epístola, é quem anda na palavra. Não é o salmista que diz isso? Lâmpada para os meus pés, e luz para o meu... Quem se submete à verdade de Deus tem comunhão. Então o crente que tem luz tem comunhão. Mas eu não consigo ter comunhão com aquela irmã. É que tu não está na luz. Ah, mas eu estou na igreja, tomo ceia e sou batizada. Tu está na treva. Porque quem tem luz, comunga. Deixa a luz do Senhor hoje entrar em você. Se você tiver que liberar o perdão para a vida de alguém. Alguém que não está aqui, que te fez mal. Mostra o quanto de Jesus opera em você nesse dia. Se tiver abraçar, amar alguém, reconciliar com alguém. Mostra o quanto de Jesus. Não é na língua. Não. É no fruto. O Espírito mover na tua alma, te quebrar todinho. Mas foi ela que me fez mal. Vá lá, bati na porta dela, olha nos olhos dela. Faz valer a pena a obra da cruz sem nós. Pai, no nome de Jesus, abençoa meus irmãos.
Fortaleça a nossa vida pelo teu poder. Alguém olhou e falou assim: não, não, não. O rosto dele é como o rosto angelical. Porque há evidências, há marcas, é notório. Quem olha vê em nós a tua vida, a tua marca. Quem olha vê em nós o teu amor, o teu perdão, a tua misericórdia. Traga esse tempo de mais igualdade. Traga esse tempo, Senhor, de mais justiça. Traga esse tempo, Deus, da compaixão, da piedade. Move em nossos corações, nos transforma pela tua verdade, até que não haja mais nada de nós em nós mesmos, até que o Senhor governe todo o nosso ser e conduza toda a nossa vida na tua verdade. No nome de Jesus, abençoa essa igreja para ser um farol para o bairro de Bangu. Ó Deus, no nome de Jesus, abençoe cada família e cada irmão, para que cada lar possa resplandecer a luz do teu rosto e fazer o teu nome ser conhecido. Abençoa-nos, ó Jesus. Amém. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas. Louvem ao Senhor. Uma chance igual a essa, Senhor, talvez eu não tenha. se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida ao Senhor, essa é a oportunidade que Deus está te dando. Talvez você esteja meio que apagado, nem que deixou de caminhar, deixou de congregar. Essa é a oportunidade que você está tendo para voltar ao caminho, para voltar à casa do Pai. Se tiver que chorar, eu chorarei. Pastor, eu tô firme. Se tiver que gritar, eu gritarei. Eu tenho sido muito raso. Eu tenho sido muito raso na minha caminhada. O meu e eu quero mais profundidade. Assim eu quero me aprofundar mais diante da tua presença. Vem aqui na frente, se você quiser. Nós vamos orar pela sua vida. Eu quero nascer. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Nós vamos orar por você, para que você seja fortalecido e decole no que Deus tem para a tua vida. Mas fique à vontade. A escolha é sempre sua. Continuar sendo o que você tem sido, ou de verdade romper, ser mais profundo na vida cristã. Uma coisa que eu ouvi esses dias, e é verdade, pode soar meio que grosseiro: evangelho não é sentimentalismo, não é emocionalismo, eu me movo porque eu sinto. Não, evangelho é convicção. É uma convicção, é uma fé, é um princípio. É como um casamento, é um contrato. Em nome de Jesus, eu quero nascer do teu Espírito. Oh Espírito Santo,